Bom, gente, então, a partir de agora começou a gravar, manda aí no chat nome e turma de vocês, para validar já a presença, tá? Certo, então vamos começar. Semana passada eu passei uma atividade para vocês, né? Sobre a associação de resistores. Vamos ver ela agora. Antes de continuar. Essa aqui foi a lista, né? Tá aparecendo agora para vocês aí. Isso, apareceu aí. Calcule a resistência equivalente nas associações abaixo, né? A primeira delas aí, letra A, a gente tem uma associação em paralelo, 4, 6 e 12. A gente tem aquelas várias formas de fazer, né? Minha sugestão é sempre fazer o produto pela soma. Então você vai escolher duas aí. Como eu falei para vocês na aula anterior, não tem uma ordem obrigatória a ser seguida. Você pode fazer o 4 com 6, 6 com 12, 12 com 4, como a gente vai fazer de 2 em 2, né? Pode fazer de qualquer ordem. Se a gente fosse fazer, começando aqui o 4 e o 6, eu acho que não vai dar o número inteiro. 4 vezes 6 dividido por 6 mais 4, que dá 10, dá 2,4. Dá um número decimal. Quando dá uma resistência no decimal, não tem problema nenhum, pode usar, só que as contas ficam um pouco mais complicadinhas. Então, quando a gente começar com o de 4 e o de 6 aqui, não é uma boa ideia. Então, vamos ver outro. Vou começar pelo... Então, ver se o 6 e o 12 dá certo. 6 vezes 12, deixa eu ver aqui. Dá 72 dividido por 12 mais 6 dá 18. Ah, isso é o número inteiro. Certo. Então, vamos fazer aqui. Temos 3 resistores. Um de 4 ohms, um de 6 ohms, um de 12 ohms. Falei para vocês que se a gente fizer o de 4 e de 6 primeiro não vai ser interessante, vamos fazer o de 6 e 12, vai dar certo, que é o seguinte, então vamos começar. Resistência equivalente é igual ao produto pela soma, então vai ser 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12, certo? 6 vezes 12 dá 72, dividido por 6 mais 12 dá 18. 72 dividido por 18 dá 4 ohms. Então a gente pode substituir esses dois resistores por um de 4 ohms. Aí a gente pode fazer o desenho. Vai ficar assim, ó, a gente desenha esse primeiro aqui, que é de 4 ohms, e a gente substitui os dois aqui por um só, que no caso também vai ser 4 ohms. Gente,
Quando a gente tem dois resistores em paralelo e iguais, a gente não precisa fazer o produto pela soma, né? A gente tem aquela outra forma de fazer, que é qual? A resistência equivalente é o valor de uma das duas, né? Que já são iguais, a gente coloca uma delas, que é 4, e divide pela quantidade de resistores iguais que você tem. Se tem dois resistores iguais, divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2 ohms. Então, a gente pode substituir agora esses dois por um de 2 ohms. Olha só, essa é a resistência equivalente. Então, se a gente tivesse um circuito com esses três resistores, a gente podia substituir os três por um de 2 ohms, que o circuito ia ficar igualzinho, né? E esse circuito seria equivalente a esse aqui. Esse circuito aqui seria equivalente a esse daqui. Outra coisa que eu falei para vocês na semana passada, que é a resistência equivalente na associação em paralelo, ela sempre vai dar um número menor do que a menor resistência que a gente tinha. A menor resistência entre as três é a 4, e a resistência equivalente foi 2, menor que 4. Lembra? Então, se tivesse dado 5 aqui, você teria errado em algum passo, tá? Não poderia dar 5, tem que dar menor do que 4, tá bom? Nesse caso, certo? A letra B, ficou alguma dúvida nesse A aqui, gente? E aí? Não. É bem fácil, né? Muito bom. Que bom que você está gostando, né? O que a gente tem entre os pontos A e B, 3 resistores, um de 10, um de 20, um de 30. Um de 10 ohms, um de 20 ohms e um de 30 ohms. Não são iguais, então a gente não pode fazer aquela de resistências iguais, tipo essa. Só que a gente pode fazer o produto pela soma de 2 em 2. A gente pode fazer o de 10 com 20, de 10 com 30, de 20 com 30. Eu acho que o de 20 com 30 vai ser o melhor caminho a começar. 30 vezes 20. 20 por mais 50. Deixa eu começar por ele. Vou fazer assim. A resistência equivalente. Então, primeira, a gente pode dar nomes antes de ser, porque a resistência equivalente desse circuito aqui em cima é essa, né? Só essa. Essa aqui ainda não é equivalente. Essa aqui a gente pode chamar de equivalente 1. Que é o caso que vamos chamar de resistência equivalente 1, que não é a total ainda. Que é só entre essas duas resistências aqui. Vai ser 20 vezes 30, dividido por 20, mais 30. 2 vezes 3, 600, então 600 dividido por 30, mais 20, 50. 60 dividido por 5, dá 12. 12 ohms. Então, a resistência equivalente 1, que é esses dois aqui, a gente pode substituir por uma de 12. Aí fica assim o desenho. Entre os pontos A e B, eu tenho a resistência de 10, que estava aqui. Agora eu substituo essas duas por uma de 12. 12 ohms. Agora não deu igual. A gente não pode fazer aquela associação, aquela a formulazinha das resistências iguais. Aqui a gente vai ter que fazer resistência equivalente de produto, fazendo o produto pela soma. Vai ficar 10 vezes 12, dividido por 10 mais 12, que é igual a 10 vezes 12, 120, dividido por 10 mais 12, 22. Acho que não vai dar o número inteiro, né? 20 por 22. Deu 5,45, 45, 45, infinitamente ohms. Então, aproximadamente 5,45 ohms. Certo? Não tem problema nenhum, tá? Não há dúvida nesse? De boa. Sir, pergunta, quando tiver uma dízima desse jeito, a gente deixa só os dois primeiros números, tipo o 5,45?
Pode ser. Pode ser só 2. Vou evitar deixar só um, porque um é muito pouco. Essa é legal, que tem o prefixo K, né, de quilo. Então aqui a gente tem duas resistências, uma de 10 kΩ e uma de 15 kΩ, ou seja, não é só 10 ohms, são 10.000 ohms, e aqui são 15.000 ohms. A gente, como as duas resistências estão com o prefixo K, a gente não precisa passar ele para o número equivalente, que é 1000, né? A gente pode deixar em K. E esquece. Tá? Aí a gente faz a resistência equivalente de 10 e 15, como se fossem 10 e 15 mesmo. Aí fica assim, ó, 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15. 10 vezes 15 é 150. 10 mais 15, 25. 150 dividido por 25 dá 6 ohms. Mas no caso não vai ser 6 ohms porque ele tem o K, né? Então a gente corrige aqui, né? 6 quiloohms, que o quilo acompanha, tá? Então a gente pode substituir essas duas resistências por apenas uma de 6 quiloohms. Beleza? Tranquilo? Fácil, né, gente? Muito. Agora, a próxima, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente fez então a B e a C, aqui a última a gente fez 10 e 15 quilômetros. Agora, olha essa D, gente. Olhando isso aqui, eu espero que vocês não tenham feito produto pela soma aqui, né? Na letra Tem D. 7. Porque a gente percebe claramente que está em série, não está em paralelo. Se está em série, a gente não faz nem produto pela soma, nem soma dos inversos para tirar mínimo, nada disso, né? Se está em série, a resistência equivalente é só somar. 6 mais 4, 10, mais 2, 12. A gente pode substituir as três resistências por uma de 12 ohms, certo? Porque está em série, tá? Se tivesse em paralelo, teríamos que fazer de outra forma. A gente fez um paralelo de 2, 4 e 6, ó. Ah, não, fez não. Fez 4, 6 e 12. Achei que tinha feito. Acho que na aula passada a gente fez, né? Não lembro. Mas enfim. Paralelo de 2, 4, 6 dá um número diferente de 12. Como aqui está em série é 12, certo? Esse aqui, ó. Letra E, paralelo de 30 e 20. São só duas. A gente faz o produto pela soma, que no caso a gente já fez lá na B. Ó. Se vocês foram espertos, né? Vocês aproveitaram essa B aqui, ó. Que a gente começou com 30 e 20. Que dá 12. É aquele mesmo valor, tá? Não vai mudar. Só que aqui a gente para aqui, não continua, né? Lá a gente tinha outro. E a letra F é um paralelo de 3 resistências iguais de 30 kΩ. Se são 3 resistências iguais de 30 kΩ, ficaria assim, ó. Resistência equivalente é igual. São 30 quilos, a gente não precisa pôr o quilo, porque as 3 têm quilo. Você pega 30 e divide pela quantidade de resistências iguais, né? São 3 resistências de 30 kg. Então vai ficar 30 dividido por 10. A resistência equivalente, então, vai ser 30 dividido por 3 dá 10 kΩ. A letra já é feia aqui, ficou pior. Mas é isso aí, para não precisar voltar, certo? 30 kΩ, entenderam? Ficou alguma dúvida, gente? Não. De boa, então vamos passar para frente, que é o seguinte. Isso aqui é o básico, né? Agora a gente vai para a aplicação disso. Porque calcular resistência equivalente é só o começo para a gente analisar um circuito que está em paralelo, né? É só o comecinho. Então, vamos voltar aqui para minha mão. Que é o seguinte. Esse aqui
são circuitos que estão em paralelo. A casa de vocês, ela está inteirinha. Todos os pontos de utilização de energia estão em paralelo. As casas de vocês, uma casa da outra, está em paralelo. As cidades, uma cidade da outra, está em paralelo. Os estados, está tudo em paralelo, tá? Todo o sistema de energia do Brasil, ele está em paralelo, tá bom? Tudo. Por quê? A gente já falou sobre isso, né? Por que que está em paralelo? Vocês lembram? Não. Porque quando o circuito está em paralelo, ele possui uma propriedade que é manter o valor da tensão sempre igual, certo? Na nossa casa, como a gente usa 220, a gente precisa de ser 220 em todos os pontos de utilização da energia, só vai funcionar se for paralelo, porque só no paralelo que a tensão se mantém a mesma, certo? Claro que no sistema de energia do Brasil não é 220 o tempo todo, né? Tanto que as linhas de transmissão ela tem outro valor de tensão, mas isso não significa que ela não esteja parada, né? Ela tá, só muda o valor da tensão, certo? Eu não sei, vocês não eram nascidos, né? Mas lá por volta de 2000, 2001, que é o Brasil aqui. Lá por volta de 2000, 2001, começou a ter uns apagões no Brasil inteiro. Não sei se vocês já ouviram falar desses famosos apagões, porque o Brasil estava começando a se desenvolver, mas o sistema de energia, né, o sistema elétrico de transmissão, ele estava defasado, estava velho. Ele não estava conseguindo suportar mais. Então, a partir lá de 2000, 2001, 2002, começou uma nova reestrutura do sistema nacional. E a partir daí foi construído um sistema que chama SIM, que é o Sistema Interligado Nacional. Esse Sistema Interligado Nacional, ele nada mais é do que ele montou um circuito em que toda a energia do Brasil está ligada aqui. Tudo aqui. Se a gente tem qualquer produção de energia, tem uma hidrelétrica aqui. Ela produz energia e joga aqui. A gente tem a de Itaipu aqui. Ela pega energia e joga aqui. A gente tem outra usina aqui. Ela pega energia e joga aqui. Assim, toda a energia do Brasil fica concentrada num ponto. Aí a gente vem e as cidades, né, os estados, eles vêm e interligam nesse sistema e pegam a energia dele. Isso se tornou um sistema confiável, não aconteceu apagão mais, tá? Essa falta de energia que acontece na cidade, por exemplo, que em Guaratuba acontece muito, é um problema pontual, um problema específico da região, não é do sistema interligado, tá? Porque o sistema interligado funciona muito bem. Ele não dá mais esse tipo de problema, tá bom? E tá tudo em paralelo, tá, gente? Tudo que liga nesse sistema, ele fica em paralelo, ele mantém o mesmo valor de tensão aqui, tá? Porque então, no paralelo, o valor da tensão, ele é o mesmo, sempre. O valor da tensão total é o mesmo valor da tensão em qualquer... Opa, não é mais não. É igual. É o mesmo valor de tensão em qualquer ponto, tá? Igual o valor de tensão em qualquer ponto. Claro que no sistema interligado aqui a gente tem pontos em que é 500 mil volts, a gente tem 330 mil volts, 128 mil volts, tá? É um pouco diferente dos 220 que a gente tem na cada agente, tá bom? Mas deixa de ser paralelo. Alguma dúvida até aqui? Então, sabendo essa propriedade, né? Relembrando, na verdade, que a gente já sabia que o valor da tensão é igual. E se o valor da tensão é igual, o valor da corrente muda, né? A corrente, ela sempre vai se dividir. Vamos fazer aqui um exemplo de aplicação agora. Esse R12 aqui. O R12 está falando o seguinte. No circuito lá da corrente I, que é essa aqui, ela vale 2 A.
E as resistências são R1 e R2. Acho que ficou errado aqui, né? Acho que esse aqui é R1. Eu vou redesenhar para ficar mais fácil. E R2, aqui 2 ohms. A corrente, ele quer saber o valor da corrente 2, que é essa aqui, que é diferente da I1, tá? Que passa no resistor R2, certo? Deixa eu redesenhar esse aqui. Que eu nem tinha percebido que tinha um errinho ali. Aí ele disse que o I vale 2 ampere, o R1 vale 8 ohms, o R2 vale 2 ohms, certo? Ficou assim. E agora ele quer saber... Nossa, gente. Ele quer saber... Deixa eu ver aqui. O valor de I2, esse daqui, tá? Que passa no resistor de 2 ohms. É o seguinte, como vocês acham que a gente pode fazer isso? O que vocês acham? Não Eu faço a calcular mínima. uma cor. Cadê a tensão? Isso, é a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Porque para calcular qualquer coisa da lei de Ohm, que é essa aqui, se eu quero calcular a corrente, eu tenho que ter a resistência e a tensão, certo? No caso do R2, eu tenho o valor de R2, que é 2 ohms, mas eu não tenho o valor da tensão que está passando aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa calcular aqui vai ser a tensão. Só que eu só calculo a tensão, que é a mesma nos dois resistores, se eu fizer a resistência equivalente, tá bom? Por quê? Porque eu não tenho o valor de I1. Se eu tivesse o valor de I1, eu tenho o R1, eu calcularia a tensão. Mas no caso eu não tenho, eu tenho só o valor da corrente total, certo? Então, para a gente calcular o valor da tensão que está passando nos resistores, a gente tem que calcular primeiro então a resistência equivalente. Vamos lá, ó, resistência equivalente de 8 e de 2 vai ser 8 vezes 2 dividido por 8 mais 8 2. mais 2. 8 mais 8 dá 16, 8 mais 2 dá 10. 16 dividido por 10, 1,6 ohms. Essa é a resistência equivalente, então a gente pode substituir esses dois resistores por um só, de 1,6 ohms. Então agora a gente esquece 1 e 2, que a gente substituiu por um só. E a gente sabe que a corrente total é 2 amperes. Então aqui está passando 2 amperes. Sabendo o valor da resistência equivalente, sabendo o valor da tensão total, a gente consegue calcular a tensão, que é aquele URI, né? Se a gente multiplicar cruzado aqui, vira o URI. Eu falei para vocês que é muito importante a gente saber, tá? URI. U é igual a R vezes I. O R é 1,6 e o I são 2 amperes. Qual que é o valor da tensão? 16 vezes 2, 16 vezes 16 dá 32, então é 3,2 volts. Esse é o valor de tensão. Se esses dois resistores estão em paralelo, isso significa que esse 3,2 volts é o mesmo, tanto para o resistor de 2 ohms quanto para o resistor de 8 ohms, certo? Se é o mesmo, então agora a gente sabe que aqui no resistor de 2 ohms está passando 3,2 volts. Se eu tenho o valor de R, tenho o valor da tensão, eu consigo calcular I2. Só que é um caso específico, né? A gente vê que ó, R é igual a U sobre I. Se eu quero o valor da corrente, eu vou chamar assim, ó. A gente pode inverter, né? Lembra que eu falei para vocês, você inverte o R com o I, vai ficar I2 é igual ao valor da tensão, que não é o U2, porque é o mesmo, né? Dividido por R2. Viu que são casos específicos, né? Se eu estou trabalhando com I1, eu só posso trabalhar com R2, tá?
Então, o I2 vai ser igual a tensão, que vale 3,2. Aqui, 3,2. Dividido por R2, que é 2. Dá quanto? 3,2 dividido por 2. A gente já fez aqui, né? Dá 1,6. Se 1,6 vezes 2 é 3,2. 3,2 dividido por 1,6. 1,6 ampere. 1,6 ampere. Então, é o que está passando aqui entre o resistor de 2 ohms. No caso ali é de marca X, vai ser a letra B. Só que eu pergunto para vocês. E agora, qual que é o valor da corrente 1? Que ele nem perguntou, mas a gente consegue calcular, né? São 2 amperes total. Aqui para baixo, desceu 1,6 ampere. Quanto que sobrou aqui para cima? 0,4. 0,4. Porque 0,4 mais 1,6 dá os dois, tá? Não, nada se perde aqui. Vai se dividir. E quando a gente soma os dois, tem que dar o valor total, certo? Gente, ficou alguma dúvida? É muito importante você saber isso aqui, gente. Muito, tá? Tem Não. que saber. Agora, a facilidade, né, que eu digo para vocês é que isso aqui acaba virando um padrão. Mesmo mudando a pergunta, que o que ele pede, é sempre a mesma coisa, tá? Normalmente, a primeira continha que a gente sempre vai ter que fazer é a resistência equivalente, certo? Aí, fazendo a resistência equivalente, a gente transforma o circuito de uma forma mais simples, né? Com um resistor. Aí, quando a gente tem o valor total da resistência equivalente, a gente consegue calcular sempre o valor da tensão Ô, total. Oi. Alexandre, Hum. sempre vai ser assim? Não, depende do que ele está Entre pedindo, né? aspas, inverso, porque na resistência de 2 ohms, 2 ohms, o valor é maior. Na resistência que é maior, o valor é menor. Sempre vai ser É, assim? isso vai ser sempre, é uma regra, né? Porque funciona assim, ó. A resistência é uma propriedade em que o objeto ele tem de dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, uma resistência maior, ela impede mais elétrons de passar. Então, quando a gente tem uma resistência maior, a corrente ela é menor, certo? Agora, quando a resistência é menor, ela é mais baixa, ela permite mais elétrons, né? Se ela permite mais elétrons passar por ela, a corrente sempre vai ser maior, tá? É sempre o inverso, tá bom? Quanto Certo. maior a corrente, quanto maior a resistência, menor a corrente, tá? Tem que ser assim, porque é para isso que serve a resistência, tá? Ela dificulta a passagem dos elétrons. Corrente é elétrons, então vai dificultar a passagem da corrente, tá bom? Vamos fazer outro aqui. Deixa eu ver. Vamos escolher juntos. O último aqui antes de encerrar a aula. E aí, a gente pode fazer. Aqui. Pode fazer esse V12, a gente pode fazer o V13, pode fazer o R13, que é bom também. Uma mista aqui. Mas e aí, o que vocês acham? Vamos ver 3. V13 esse aqui? Vamos fazer ele então. Ó, no circuito esquematizado ao lado, determine a resistência equivalente à associação e a intensidade de cada uma das correntes. Eu tenho I1, I2, I3 e o I total, não tem valor de nenhum. Ele quer saber então o valor da resistência equivalente, que independente se ele tivesse pedido ou não, a gente teria que calcular, já que eu preciso das correntes, né? Principalmente a corrente total aqui, ó. A corrente total eu só calculo sabendo a resistência total, que a gente chama de resistência equivalente, né? Certo?
E para eu calcular a corrente total, eu tenho que ter resistência total e a tensão total. A tensão total eu tenho aquela, né? 120. Certo? Então vamos... Deixa eu só redesenhar aqui no papel para ficar mais fácil. Gente, ó, quando ele falou que entre o ponto A e o ponto B tem a tensão de 120, eu vou redesenhar isso aqui da forma que a gente costuma ver, né? Que é num circuito. Que é desenhando aquela fonte. Certo? Ficou assim, ó. Entre os pontos A e B, então a gente tem 3 resistências, uma fonte de tensão de 120, aqui vale 12 ohms, aqui vale 20 ohms, aqui vale 30 ohms, aqui a gente tem I1, aqui a gente tem I2, aqui a gente tem I3 e aqui a gente tem o I total, que é o I, certo? Beleza, vamos começar então. Primeira coisa, ele quer saber a resistência equivalente. A gente já vai precisar dela mesmo, vamos fazer. Eu tenho 3 resistores em paralelo, diferentes, não posso fazer a regrinha ainda dos iguais. Vamos começar pelo 20 e 30 que a gente já fez. Eu olhei aqui se a gente já tinha feito. A gente já fez, ó. Entre o 20 e o 30 a gente já fez. Mais 20 vezes 30, dividido por 20 mais 30. 600 que dá 12, certo? Então a gente pode substituir a de 20 e a de 30 por uma de 12, certo? Uma de 12 ohms. E a que sobrou ali para cima, por um acaso, que não é acaso, também vale 12 ohms, certo? Agora a resistência equivalente entre duas resistências iguais, como é que a gente faz? Lembra? Se são iguais, pega o valor de uma E e divide divide pela pela quantidade. Exatamente, são duas, 12 dividido por 2 dá 6 ohms. Então a gente pode substituir agora as duas ali por uma só de 6 ohms. Certo? Então a resistência equivalente desse circuito, a gente pode tirar as 3 e colocar uma de 6 ohms, que vai ficar igualzinho. Mesmo valor de tensão, mesmo valor de corrente, tá? 6 ohms. Então a primeira pergunta ali, a primeira coisa que ele pediu, que a resistência equivalente está aqui, 6 ohms. Agora ele quer saber o valor das correntes. A gente tem uma corrente total que se divide em 3, né? Quando ela chega nesse ponto aqui, vai um pouquinho para cada lado, né? Que a gente chama de ramo. Vai um pouquinho para esse ramo, um pouquinho para esse ramo e um pouquinho para esse ramo aqui, certo? Como é que a gente calcula isso aqui? E aí, gente, o que vocês acham? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que calcular? Achar o I total? Isso, exatamente, né? Porque a gente já tem o valor da tensão total, né? 120 volts. A gente consegue calcular o I total. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Só olhando esse circuito, a gente consegue ter certeza qual que é o valor da tensão que está no resistor de 12 ohms? O valor da tensão. Sabe? 10? A Consegue? tensão. Como é em paralelo, a tensão não é igual. Não sei. Exatamente, né? Os 3 resistores estão em paralelo. Se está em paralelo é 120. Aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120, certo? A tensão não muda, Então, que muda a usar intensidade da REC, corrente. então usar REC no 12, tipo, é 12 igual a 120 dividido por I1. Exatamente. Não. Pode ser, aham. Você usa o, por exemplo, 12 igual a 120 dividido por I1.
Dá também. Vamos por partes. Vamos calcular primeiro o I total, que é o que vocês falaram aí. A gente já tem a tensão total, tem a resistência total, a gente calcula o I total, lá pelo Rui. Espera aí que eu vou... Vamos lá. A resistência vale 6, o U vale 120 e o I total que a gente quer, né? Vai ficar I é igual a 120 dividido por 6. 20. Dividido por 6 dá 20 amperes, certo? 20 amperes, esse é o valor da corrente. Então aqui está começando em 20 amperes. Funciona assim, ó, gente, ó. Esses 20 amperes chega aqui, se divide pelos 3, chega nesse ponto aqui, né? Que é o mesmo aqui, né? Ficou um pouquinho torto, mas é a mesma coisa. Quando as 3 correntes chegam aqui, elas se juntam novamente e vira 20. Chega 20, sai 20, certo? Aqui no meio que ela só se divide, tá bom? Para a gente calcular, então, o valor da tensão, ó, o valor da corrente, a gente faz igual o Lala falou. A gente vai agora um ROI separado para cada um. Vou fazer o I1 aqui. Vai ficar assim. Ó. Se a gente já fazer a inversão aqui, vai ser I é igual a U sobre R, né? Invertir I com R ficou assim. Fica mais rápido. O I, então, vai ser o valor da tensão, que é 120 dividido por 12. 120 dividido por 12 dá 10. 10 amperes. Então aqui já está ficando 10 amperes, certo? Agora vamos calcular do I2. No I2, o I vai ser igual a U sobre R, Mas não que é o precisa I1, não, né? R1. Precisa, a gente só sabe esse. Mas Agora não é tem diretamente 10... proporcional? É diretamente proporcional. É sim, mas vamos calcular. Aqui o IR1, aqui 2R2, vai ficar assim, ó. 120 dividido por R2 vale 20. 120 dividido por 20 dá 6 amperes. 6 amperes. Agora fica mais fácil, né? Agora nem precisa lembrar do proporcional. É só a gente ver, ó. Aqui tá 10 amperes. Aqui tá 6 amperes. 10 mais 6 dá 16. Quanto que falta para 20? 4. Alô? Alô? Trava pra vocês também? Travou? Pra mim, Trava, tá travou. travado não. Eu acho que acabou a aula. Pensei que eu tinha caído da aula no final. Acabar a aula. Uai. Gente.